Então, vamos dar continuidade. Nós já vimos a parte de interface da planilha, o auto-preenchimento, como editar e formatar uma planilha, como formatar os números em uma planilha. Agora vamos trabalhar como adicionar e excluir linhas e colunas. Então, veja bem, vamos supor que eu quero colocar mais uma linha acima aqui de item 1 e o seu valor. Para inserir linhas ou colunas, você pode usar o botão direito do mouse. Por exemplo, eu quero inserir uma linha acima da linha 1. Vou dar um clique aqui no número 1, botão direito, inserir 1 acima. Ele vai inserir uma linha acima. Se eu quero inserir duas linhas acima, basta selecionar duas linhas, por exemplo. Selecionei A1 e A2, botão direito, inserir duas acima. Criou mais duas linhas, tá? Se eu quiser excluir essas linhas, eu quero excluir essas três. Seleciono as três linhas, botão direito, excluir linhas de 1 a 3. Então, isso com o botão direito. Se eu quero colocar uma coluna à esquerda, à esquerda da coluna B, botão direito, inserir uma à esquerda. Então, com o botão direito, nós temos essa opção. Ou então, eu posso usar o menu editar. Editar, excluir coluna B. Por exemplo, já está selecionada, excluir coluna B. Então, eu posso usar tanto o botão direito, quanto o menu editar. Ok? Editar, coluna, excluir também valores. Se eu escolher excluir valores, ele vai apagar somente o conteúdo dentro das células. Então, vamos novamente. Uma outra opção, menu inserir, linha acima. Ok? Então, nessa nova linha, eu vou colocar aqui os itens do preço. Mas eu quero uma coluna nova, uma coluna de quantidade. Então, eu vou inserir uma coluna à esquerda. Inserir coluna à esquerda. Quantidade, por exemplo. Ok? Bom, nessa coluna quantidade eu vou colocar alguns valores. Por exemplo, 2, 3, vou colocar aleatório. Observe como eu inseri uma coluna com base na coluna que era do preço. O que acontece? Ele já coloca no formato de moeda. Mas eu não quero isso como formato de moeda, porque é uma quantidade. São números. Então, eu posso selecionar todas essas células. E aqui na barra de ferramentas, onde tem os números, os formatos, eu venho escolher, por exemplo, número. Por padrão, ele já colocou o formato com moeda com 2 casas decimais. Eu posso excluir as casas decimais. Observe esses dois ícones. Diminuir o número de casas decimais e aumentar o número de casas decimais. Eu vou diminuir. Cada vez que eu clicar, ele diminui uma casa decimal. Se eu clicar em aumentar, ele acrescenta a cada clique uma casa decimal. Vou deixar ele como sem nenhuma casa decimal. Ok? Então, essa é uma das maneiras de inserir casas decimais ou excluir casas decimais. Aqui nessa planilha eu posso trabalhar com algumas formatações também. Por exemplo, centralizar os valores das células. Então, eu posso selecionar esses valores e aqui na barra de ferramentas utilizar o ícone de alinhamento e centralizar. Fica mais interessante, olha só. Vou centralizar isso aqui também, aqui onde vão ficar os totais. Centralizar, então fica mais organizado a sua planilha. Vou colocar como negrito, centralizado, ok? Então, veja bem, você pode também mesclar as linhas e colunas de uma planilha. Por exemplo, eu vou inserir mais uma linha aqui. E seria o título da minha planilha. Observe que quando você cria uma nova, ele já vem com as divisões. Mas você pode mesclar as células. Esse ícone aqui, ó, mesclar células, você pode mesclar todas as células na horizontal ou desfazer a mesclagem. Se você escolher mesclar todas, ele já define. Então, por exemplo, planilha de vendas.
Ele já une, ele já tira as linhas que estavam dividindo. Vou colocar uma cor aqui, só para ficar mais fácil a visualização. Olha só. Então, ele une, ele tira, vou colocar uma borda também. Então, vira uma única célula. Isso é mesclar células.